Oração antes da aula. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Vamos então concluir essa semana de oração. Desde a semana passada nós estamos refletindo no horizonte da campanha da fraternidade e entrando um pouco mais no texto base. Como vocês lembram, a gente está fazendo todas as reflexões a partir do Evangelho dos Discípulos de Emaús, de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho em interface com o texto base sobre a conversa que os discípulos tinham no caminho sobre os últimos acontecimentos, como vemos fazendo nessa semana. Sobre o que vocês conversavam ao longo do caminho? Perguntou aquele estranho que era Jesus, que ele não reconhecia. Por mais que o novo viajante estivesse inteirado da realidade, precisava realizar, junto com os discípulos, a reflexão sobre o tempo em que viviam, a fim de que compreendessem os fatos marcantes que haviam testemunhado em Jerusalém. A história de Emaús nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entender a sociedade e também os ambientes religiosos. As tensões surgidas nos conflitos econômicos, políticos, sociais, culturais também estão presentes nas comunidades de fé, nas famílias, nas rodas de amigos e amigas e impactam as nossas relações. Talvez, entre muitas indagações que incomodavam os discípulos no caminho, estaria o questionamento de como poderiam enfrentar os períodos de tormenta e diversos totalitarismos que conduziram à morte de Jesus. Vejam, o que conduziu à morte de Jesus foi a mentalidade totalitária. Aquela que quer eliminar a diferença, aquela que quer eliminar a existência do outro, que quer calar a existência do outro, que não se assemelha a mim. Essa é uma mentalidade totalitária e foi o que levou à morte de Jesus. Haveria a possibilidade de dar continuidade àquela experiência maravilhosa de ambientes de comunhão conduzidas por Jesus? Perguntavam-se os discípulos de Emaús. Bom, as nossas respostas vão depender da percepção do que temos que está acontecendo no nosso interior, no planeta e em nossos relacionamentos. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos do caminho de Emaús, a dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. Desde 2016, o país vem enfrentando uma crise aguda, uma crise democrática que abala as instituições. Houve um aumento do desemprego, da pobreza, aprofundou-se a desigualdade, a fragilização das relações de condições de trabalho, o agravamento de conflitos entre grupos políticos. Há um grupo político que tem a intenção de se hegemonizar e calar e eliminar a existência do outro, se pudessem. Mas como não podem, usam de outras ferramentas, de outros instrumentos para invisibilizar aqueles que não pensam como eles. Mesmo que isso seja violento. Que não seja física, mas que seja simbólica, que seja verbal, mas é violento. Nesse sentido, a sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos. E assim, expressões históricas de dificuldades sociais que nós enfrentamos, como o racismo, as desigualdades econômicas, a dificuldade para conviver com opiniões diferentes, o ataque às instituições. Em situações limite como essa, na busca por refúgio, muitas pessoas recorrem ao sagrado, à religião, porque se torna uma espécie de porto seguro, significa alguma proteção. E o que acontece é que as instituições religiosas, suas lideranças e as pessoas que a frequentam, acabam compondo uma comunidade de fé que está também mergulhada nessa crise. Afinal de contas, as pessoas que estão nas igrejas são as mesmas pessoas que participam desses espaços que estão rompidos. São parte da história presente e também sofrem as consequências das situações de conflito. Nesse sentido, os momentos de comunhão religioso podem ser afetados pelas polarizações totalitárias. Por isso a gente pede a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, nos dê sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração antes da aula.